Olá, queridos amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Eu sou muito grato a Deus por ter você aqui hoje, não é? Quarta-feira, 19 de agosto de 2020. O título do estudo de hoje é semelhante ao de ontem, o Ministério de Cura de Jesus, só que agora parte 2. Vamos orar. Agradecemos, Santo Deus, o envio do Teu Santo Espírito para nos iluminar sobre todas as coisas que estão na Tua Palavra. Permite-nos crescer, Senhor. Em Cristo oramos agradecidos. Amém. Muito bem. Ontem nós já meditamos um pouco sobre esse tema, não é? Ministério de Cura de Jesus, a parte 1 e agora a parte 2. E a parte 2 ela está sediada em Mateus 4, 23 a 25 e também no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 35. Ali, em suma, você encontra o seguinte: Jesus percorria a Galileia, outras cidades da Judéia, pregando o evangelho, curando pessoas de todos os males e apresentando o reino de Deus, que não é deste mundo. Ele fazia o bem, curas, milagres, libertação de demoniados, etc, etc, sem olhar a quem? Nacionalidade, idade, sexo, condição física, social, quanto dinheiro tinha, deixava de ter, nada disso interessou a Jesus no seu ministério, mas sim que as pessoas tivessem a sua aflição física, secular, material aliviada, para que pudessem de alguma forma prestar atenção na sua pregação sobre o reino que está por vir. Em suma, o estudo de hoje, ele nos dá essa informação garantida sobre o ministério, ou boa parte do ministério de Jesus Cristo. Quando eu e você lemos a questão 5 da lição, ela pergunta que tríplice abordagem formava a base do ministério de Jesus. Realmente, Jesus todo o tempo ele trabalhou com 3 pilares. E esses 3 pilares são até hoje pilares básicos do cristianismo: ensino, pregação e cura. Sim, você precisa saber, você precisa estudar, você precisa ler. Você precisa ler sob a orientação do Espírito Santo para poder ser vitorioso no seu ministério aqui na Terra e na sua carreira cristã aqui nessa Terra. Você precisa falar, porque falar de Jesus nos faz fixar as verdades bíblicas, suas doutrinas na nossa mente, que a Bíblia chama de coração. Não é isso? Cura, sim. A cura que você pode entender de 2 formas. Ou a cura declarada como Jesus trabalhou no seu ministério, obviamente, ou a cura para si mesmo dos seus pecados, de suas aflições, de suas mágoas, de seu sofrimento nessa terra, porque a palavra de Deus é bálsamo, e quando ela entra no nosso coração, no nosso peito, na nossa mente, ela nos refrigera, ela nos repara, ela nos restaura. E se você recebeu o dom de cura, por que não? Transmitir a bondade a outros, porque esse é um dom previsto para aqueles que seguem a Deus, distribuído pelo Espírito Santo, segundo a sua vontade, a sua sabedoria e a sua bondade. Jesus reuniu 3 aspectos do seu ministério, que foram esses que acabamos de citar. Ele compartilhou princípios eternos para que todos pudessem viver com significado e propósito. O que mais se vê hoje nesse mundo são pessoas com uma vida vazia, oca, sem direção, sem propósito algum, sem um alvo. Propósito significa alvo. O alvo de todo cristão deve ser a vida eterna, as mansões celestiais, a Canaã celestial, na qual viveremos 1000 anos após a busca de Jesus dos santos salvos aqui na terra. E depois ela virá se estabelecer aqui. E aqui será, pela eternidade, o centro de governança de todo o universo. Seu ministério revelou uma superabundância da graça. Sim, a graça ela significa dádiva, presente, doação, entrega, sem contrapartida, sem julgamento, sem condicionamentos. A graça entrega a cura, a libertação, o restauramento, a salvação, sem pedir nada. Nada em troca. É por isso que chama graça. É um presente. A graça de Deus para a humanidade pecadora é Jesus. Foi entregue sem nenhum propósito de eco, mas na certeza de que o trabalho de Jesus seria perfeito
e milhões de pessoas, que é o que temos visto na história da humanidade, se voltariam para Jesus e o seguiriam em seus propósitos. Eu e você precisamos entender que ele veio para nos habilitar a viver com superabundância agora e para sempre. É difícil a gente entender isso aqui. Vivemos numa sociedade violentamente secularizada. E se você não tem bens, propriedades, títulos, viagens no currículo, cursos e etc., você não realizou nem conquistou nada nessa terra. Aos olhos da humanidade, sem Jesus Cristo, o julgamento é esse. Mas aos olhos de Jesus Cristo, independente da humanidade, o julgamento é bem outro. Eu e você mesmo, com toda a opressão e aflição que esse mundo traz, aqueles que desejam seguir a Jesus Cristo, nós podemos viver, inclusive, em pleno estágio de alegria e até felicidade. Talvez por poucos momentos, talvez em momentos salteados, sim, é verdade. Porque somos seres humanos e sofremos com as aflições que nos alcançam. Mas, sim, na graça de Jesus Cristo, todo o tempo. A lição segue dizendo que em Marcos 1, 32 a 39, existe aqui um evento muito curioso na menor das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, se você preferir. É um evento que trata da evasão, vamos dizer assim, do sumiço, do desaparecimento, da saída repentina de Jesus de um determinado lugar. Jesus havia passado o dia inteiro curando as pessoas, pregando, abençoando, distribuindo a graça dos céus, expulsando demônios, dando libertação de toda sorte de moléstia e mal, como citamos aqui há pouco, independente de quem era o sofredor. Na manhã seguinte, depois de passar um tempo em oração, quando as multidões já estavam buscando ele novamente, ele diz para os seus discípulos: olha, vamos embora para outro lugar. E os discípulos perguntaram: mas existe um monte de pessoas aqui te buscando, que precisam de cura. E Jesus disse: tudo bem, mas eu preciso ir para outros lugares, porque eu preciso, em outros lugares, fazer o mesmo que eu fiz aqui. Pregar, curar e ensinar. O ministério de Jesus não pode ser resumido a um ministério de um milagreiro andarilho por aí afora. As curas, elas serviam para atenuar o sofrimento das pessoas, para que elas pudessem prestar atenção na pregação de Jesus. Mas a pregação de Jesus era superior a esse dom da cura, porque pregando, o Senhor Jesus poderia lhes dar a cura do espírito, para que alcançassem vitória do pecado e listassem o seu nome no livro dos céus. Ele estava preocupado em pregar e em curar em todo e qualquer lugar. Deve ser a nossa preocupação. Imitá-lo. Ele desejava que as pessoas de outros lugares também recebessem a mesma graça daquelas que os discípulos estavam defendendo naquele momento. Jesus pregou em várias cidades em torno de Jerusalém e da Judéia. Pregou em várias regiões da Galileia. Ele não tinha fronteiras ou limites que pudessem cercear a sua vontade de salvar pessoas. Essa história é esclarecedora. Por quê? Depois de curar multidões no dia anterior, no dia seguinte, Jesus abandona aquele lugar e ele vai para outros lugares, embora ali ainda fiquem um monte de gente precisando de cura física, especialmente. Sua explicação é essa que nós comentamos agora, que ele precisava cumprir o ministério que Deus Pai havia lhe dado, de falar a toda criatura, tribo, povo, língua e nação. E Jesus, dentro da sua esfera, dentro do seu curto ministério de 3 anos e meio, um pouquinho mais, ele buscou entregar para a humanidade durante todo o tempo um plano extraordinário de salvação. Curioso é que pode passar rápido aqui o texto, mas Jesus havia acordado de madrugada naquele primeiro dia da semana e ele estava orando, a sós, em separado dos seus discípulos. O texto diz que os discípulos o procuram e o encontram. E ele diz: precisamos partir agora. Sempre no início do dia, o Senhor Jesus estava buscando força de Deus, força do Espírito Santo, através da comunhão no exercício da oração. Que grande exemplo para mim e para você.
Muitas vezes saímos de casa numa oração decorada, desabalada, feita à porta de casa, sem nenhum outro momento de comunhão antes. E nós reprovamos a Deus quando a vitória não nos alcança. Por que será? Ele era o divino Filho de Deus, que veio com uma missão redentiva e cada manhã orava antes de sair para a batalha. Que exemplo extraordinário! Ele não estava contente apenas em curar doenças físicas, mas desejava que as pessoas recebessem o dom da vida eterna que ele tinha a oferecer. Jesus não queria que as pessoas ficassem saudáveis fisicamente e voltassem para a vida de pecado. Não era esse o projeto de Jesus. O projeto de Jesus é que, ao curá-las da enfermidade física, elas pudessem observar em Jesus: opa, aqui eu tenho algo que me beneficia. O que mais que esse homem tem para dar? O que ele está falando? Quero ouvir. E então o plano da salvação seria plantado em corações diversos. Jesus declarou o propósito da sua vinda na terra com estas palavras: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 1, verso 9. Perdão, Lucas 19, verso 10. Eu quero dividir com você um comentário da lição de hoje. Eu acho muito pertinente, que ele nos chama atenção para várias facetas do ministério de Jesus Cristo. E se o título é o ministério de cura de Jesus, nós precisamos entender aqui alguns comentários. O que tornou a popularidade de Jesus alta nesse ponto do seu ministério? O que você acha que foi? Sim, a resposta é muito clara: cura. Cura. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ter enfermidade. As pessoas que não têm recursos, elas estão desesperadas buscando um amparo médico que lhes possa aliviar o sofrimento. O mundo nunca tinha visto alguém com um amor tão altruísta quanto o de Jesus, que pudesse satisfazer necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Jesus é tudo isso. Foi em João, pela primeira vez no livro de João, muitos de seus ouvintes entenderam que ele estava exigindo um profundo compromisso espiritual, nada de superficial. Veja, olha, eu aprendi uma vez com um querido pastor nosso chamado Alexandre Carneiro, e ele ensinou-me uma verdade bíblica extraordinária sobre graça. A graça, disse ele, é de graça, mas ela exige tudo. Vou repetir para você. A graça é de graça, mas ela exige tudo. Sim, porque ela não quer você pela metade, ela não me quer em partes. A graça de Deus, que é Jesus Cristo, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, ele não veio salvar uma parte de você ou de mim. Não é isso, ele veio salvar o todo, o inteiro, o completo. Por isso exige tudo. Às vezes, quando falamos assim, parece que ofende a nossa capacidade de escolha, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Não, mas é para o nosso bem, para o nosso melhor. A graça exige tudo de nós, é para a nossa salvação completa. Físico, mente, espírito. Os comentários seguem dizendo assim: depois de curar dezenas de pessoas no sábado à noite, Jesus acordou cedo na manhã seguinte e buscou o Pai em oração. E embora houvesse ainda mais pessoas doentes para curar, Jesus disse: vamos a outros lugares. Isso aqui é extraordinário. Eu e você não podemos ficar plantados num único lugar com a verdade de Jesus Cristo. Há pessoas que ouvirão de Jesus apenas por nosso intermédio. E se já falamos de Jesus aqui, já iniciamos estudantes aqui, precisamos ir ali, acolá em outros lugares. Difícil para nós. Temos famílias, temos raízes, temos história, temos a nossa posição, o nosso cargo na igreja, temos o nosso ministério local, temos tudo. Mas temos também a ordem do ID de Jesus Cristo, que está muito claro em Mateus 28, nos últimos 3 versos. Jesus não tem nada mais importante do que salvar pessoas perdidas. Ele não curou pessoas para que elas simplesmente pudessem retornar mais saudáveis para uma vida de erro. Todos os milagres físicos de Jesus serviram para ilustrar seu poder divino de libertar as pessoas da escravidão do pecado. Então, quando ele cura uma pessoa que está endemoniada, ele diz: eu posso libertar você eternamente, eu posso levar você para o céu. Quando ele cura a mulher com fluxo de sangue, ele está dizendo: olha, eu posso dar a você e a todas as mulheres uma saúde extraordinária, inclusive levá-las para o céu. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele está dizendo para as pessoas: olha, eu posso ressuscitar dos mortos e inclusive levá-los para uma vida eterna nos céus.
Quando ele está curando o paralítico, cego, seja lá quem for, ele está dizendo, olha, eu tenho condições, e só eu tenho condições de fazer você viver uma vida diferente dessa vida horrível que você está vivendo. Jesus foi maravilhoso no seu ministério. Ele nos deixou um exemplo extraordinário para ser seguido. Pense no ministério de Jesus, sua entrega, sua doação, a sua graça, a sua salvação. Sim, eu vou ficando por aqui. Espero encontrar você aqui amanhã para mais um tema de estudo dessa semana maravilhosa sobre a maneira pela qual Jesus tratava as pessoas. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.